Olá, pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso para pregadores iniciantes, nosso workshop para pregadores iniciantes. Já faz um tempo que eu não posto vídeo e hoje eu voltei a postar para darmos continuidade aí com as instruções para você que prega a palavra, está no início do seu ministério e durante esses vídeos aí nós trocamos algumas informações. Eu quero dar continuidade, né? Hoje é a aula de número 5 e nós vamos falar a respeito da nobreza do pregador, né? O ponto de hoje tem como tema a mais nobre função do ministério. É isso mesmo, tá? Ser um pregador, sem sombra de dúvidas, é a mais nobre função do ministério. Eu quero iniciar a aula de hoje relembrando, recitando, lendo aqui uma fala, uma frase de um dos maiores pregadores da história da igreja, Charles Spurgeon, conhecido aí como o príncipe dos pregadores. Muitas mensagens de Charles Spurgeon, né, nós temos acesso a elas até hoje através de livros, porque ele tinha o costume, o hábito de escrever as suas pregações. Então é possível nós termos acesso às pregações de Charles Spurgeon. E eu quero começar aqui falando uma frase dele, né, mostrando a importância de ser um pregador. Charles Spurgeon, ele disse: se a rainha da Inglaterra me convidasse para ser um embaixador, eu não aceitaria rebaixar-me de cargo, pois já sou um pregador do Evangelho de Cristo. Olha que frase maravilhosa. Se a rainha da Inglaterra me convidasse para ser um embaixador inglês, eu jamais aceitaria rebaixar-me de cargo, porque já sou um embaixador e um pregador do Evangelho de Cristo. E isso se confirma, né, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele usa essa expressão também, embaixador de Cristo. Quando nós falamos de nobreza, né, nós lembramos aí de uma pessoa muito educada, uma pessoa com muita ética. Né? Os ingleses, eles são conhecidos por sua ética, por sua educação, por gostar de boas coisas, de tratar as pessoas de forma muito educada. E quando eu falo que ser um pregador, né, e que a pregação é é a mais nobre função do ministério, hoje eu quero trabalhar com você a respeito disso. Comportamento do pregador, tá? Um pregador, ele precisa ter um comportamento de alguém nobre, né? Desde a sua fala, seu jeito de falar, até o seu jeito de vestir. É óbvio que nós vamos ter que separar aqui dois pontos importantes, né? O pregador no púlpito e o pregador fora do púlpito. O pregador no momento da sua apresentação, vamos dizer assim, e o pregador na sua vida diária, na sua vida cotidiana, tá bom? Então, o pregador, ele precisa ter na sua mente que a função que ele ocupa, o cargo que ele ocupa, é uma função nobre e vai requerer dele um comportamento nobre. Então, o pregador, ele não pode ser alguém que tem uma palavra carregada de gírias, de palavrões, né? Ele não pode ser uma pessoa que vive na gritaria. Pregador, ele é alguém nobre. Ele precisa ter uma palavra equilibrada, uma palavra temperada, tá? Quando você conversa com um ministro da palavra, ele precisa transmitir na conversa dele diária, né, o dia a dia, até mesmo em uma brincadeira, uma palavra suave. Alguém que tem sempre uma palavra de conselho, de conforto. Durante todo o seu dia, evitar a falar palavrões, é, palavras pesadas, carregadas, de gírias. Então, isso não combina com o ministério, tá bom? Eu creio que eu estou falando aqui para pessoas sérias que querem, de fato, alcançar o sucesso no ministério da pregação. E isso é uma exigência, é uma função nobre. Existem alguns cargos na nossa vida, né, na vida diária, que requer isso da pessoa. Então, nós não estamos falando nada demais. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui simples, só para você entender.
Você já percebeu como um juiz ele se comporta, né? É, o jeito dele falar, o jeito de se vestir, é, é uma função muito importante ser um juiz, né? Você vai julgar causas de pessoas, então não é bom o juiz ficar envolvido com muitas pessoas no dia a dia. Você pode perceber que o juiz sempre é uma pessoa muito excluída, né? Um convívio só com sua família, com amigos de outros lugares. A vida pública dele é, é algo muito restringido só para os íntimos mesmo, porque a função que ele ocupa, cargo que ele ocupa, a posição que ele ocupa, as decisões que o cargo oferece, que ele tem que tomar, requer dele esse comportamento equilibrado. Então, quando nós falamos que a pregação é uma função nobre, e a mais nobre do ministério, é porque ela requer esse comportamento. O pregador é um porta-voz de Deus, é um ministro de Deus, é alguém que vai transmitir. Então, ele precisa ter um comportamento equilibrado, ok? Quando nós falamos das vestes do pregador, vamos falar aí durante a pregação, o púlpito. É muito importante que o pregador ele se vista, né, de acordo com o ambiente. O ambiente igreja ele não requer roupas extravagantes, roupas que marcam aí o corpo do pregador. Quando preletora, quando pregadora, o cuidado precisa ser maior ainda. É porque é mulher, é um preconceito? Não. A mulher, por si só, né, ela tem mais coisas que atrai do que o corpo masculino. Então, é importante que a mulher que está exercendo o ministério da pregação, ela se vista de acordo com um ambiente igreja, um ambiente eclesiástico, né? Coloca uma roupa que seja uma roupa legal, que vai se encaixar com o ambiente, que não vai destacar muito as suas partes íntimas, para que a mensagem seja o centro. Você pode pegar uma pessoa muito bonita, do sexo masculino ou feminino, já tem uma beleza que chama a atenção, às vezes já tem um corpo. Não estou falando disso. Porém, existem algumas vestimentas que acabam se destacando, tanto o homem quanto a mulher. Então é muito importante esse equilíbrio, tá? Porque o pregador, quando pregando, ele pregando, a mensagem é o centro, a mensagem é o foco. Então é muito importante a mulher se vestir bem, comportadamente, da mesma forma o homem se vestir bem, de forma comportada. Isso é uma exigência do ministério da pregação. Isso não se limita, ou não estou falando aqui de denominação, uma igreja que cobra isso, outra não. O próprio ministério da palavra, ele requer isso. Desde o jeito, a fala, o trato, ok? O pregador é importante também que ele trate bem as pessoas, né? O pregador, ele precisa tratar bem as pessoas, porque o que vai confirmar a palavra dele é o seu dia a dia. Por isso, quando eu falo função nobre, o cara que prega, a moça que prega, a mulher que prega, você que está pensando em exercer, começar no Ministério da Palavra, você precisa ter essa ciência, essa noção que o próprio ministério ele requer esse comportamento nobre, ok? Fora do púlpito, cara, o pregador tem como você participar de ambientes, por exemplo, esportivo e tá usando roupas que não vão denigrir a sua imagem, né? Um ambiente de academia, um ambiente de passeio, tá? Tem como você frequentar esses ambientes com roupas que se encaixam nesse ambiente, que não vai denigrir a sua imagem. Lembrando que você é um pregador da palavra. Então não combina com o pregador, por exemplo, o cara postar uma foto aí na praia de sunga. O cara é pregador, então isso não é compatível. Ah, mas a maldade está no coração das pessoas. Não é questão de maldade, ser pecado ou não, porque não é compatível com o ministério. O próprio ministério exige isso. Mesma forma, uma mulher que prega. Não é bacana uma mulher que exerce o ministério da palavra, da pregação, postar foto com roupa curta, com biquíni. É errado, é certo, é pecado ou não. A questão não é essa, já disse. É que o próprio ministério, ele exige isso. Isso não é compatível com o ministério. É a mesma coisa de você ver o exemplo que eu dei aí. Imagina, você tem uma pessoa lá, a juíza da sua cidade,
é uma das maiores autoridades de sua cidade, ser uma jovem juíza, postando fotos com roupa curta, com biquíni. Não combina com a função. Da mesma coisa, um prefeito ou uma prefeita, alguém que exerce um cargo importante, não é compatível. Então não é questão de denominação se pode ou não pode, porque o cargo, a função, o ministério exige esse tipo de comportamento. Pode parecer algo que não tem sentido, mas faz muita diferença, ok? Eu separei alguns pontos aqui da vida diária do pregador. Eu queria compartilhar com você aqui, ó, a elegância da vida diária do pregador. Primeiro, palavras ponderadas e suaves. O pregador ele precisa ter palavras ponderadas e suaves. Separei um texto aqui de Colossenses 4, versículo 6, para você ver que a própria Bíblia ensina isso. Comportamento ético e íntegro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e o verso 8, Paulo ensina isso a Timóteo a ter um comportamento ético como um obreiro, equilíbrio emocional e autocontrole. Tito, capítulo 2, verso 2 ao 6, e coerência entre a vida e a mensagem, pois o pregador que vive de forma íntegra torna a sua pregação mais poderosa e convincente. Tiago, capítulo 3, versículo de número 1. Então é muito importante que nós, pregadores, você que quer ser um pregador, tenha essa mentalidade. Não é questão de denominação, de uso e costumes. É a própria chamada, o próprio ministério que exige esse tipo de comportamento de quem deseja aí ser um ministro. Eu espero que você tenha sido edificado com essa aula, que o nome do Senhor possa ser glorificado em sua vida, que deseja e almeja ser um pregador e contribuir com a instrução na igreja que você faz parte. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.